Acabou. Olha pra Beleza? cá. Tenta agora, vai. Vai. Puta que pariu. Caralho, cara. Ah, mas é 1 hora, então é um sino só. Tá. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Desvendando a Fórmula 1. No vídeo de hoje nós vamos relembrar a carreira de um talentosíssimo piloto brasileiro que infelizmente nos deixou muito cedo. Hoje é dia de falar de José Carlos Patti. Você sabe quem foi ou só reconheceu o nome por causa do Autódromo de Interlagos? Antes de começar, deixa o like para fortalecer o programa e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Feito isso, afivele seu cinto, fecha a viseira e bora pro vídeo. O José Carlos Patti nasceu em São Paulo no dia 6 de outubro de 1944. Ele era amigo dos irmãos Fittipaldi e iniciou sua carreira nos carros de turismo nos anos 60. Em 1970, ele partiu para a Europa para tentar a sorte, assim como tinha feito o Emerson Fittipaldi. No mesmo ano, ele disputou a Fórmula 3 inglesa e se sagrou campeão. Em 71, disputou a Fórmula 2 pela equipe do Frank Williams. Lá ele teve uma temporada bem difícil por conta dos problemas no carro, mas ainda assim conseguiu vencer o GP de Imola, uma corrida não oficial, o que lhe rendeu um convite para participar da equipe de protótipos da Ferrari. A estreia na Fórmula 1 veio em 1972 na equipe do Frank Williams, que usava os carros da Marti do ano anterior. Logo na sua segunda corrida no GP da Espanha, ele chegou em 6º lugar e marcou seu primeiro ponto. O Patti ainda pontuaria no GP da Bélgica com o 5º lugar, terminando a sua temporada de estreia com 3 pontos na 18ª posição. Em 73, o Patti mudou de equipe indo correr na Surtees Racing do lendário John Surtees, que aliás já fizemos um vídeo contando a carreira dele. Se você não assistiu, clica aqui no card e vai assistir depois desse vídeo. Falando primeiro dos protótipos, o Patti dividiu a equipe com o italiano Arturo Mesaro e eles terminaram em 2º lugar nos 1000 km de Nürburgring e nas 24 horas de Le Mans, o que fez do Patti o primeiro brasileiro a subir no pódio na corrida mais importante do planeta. Na Fórmula 1 conquistou seu primeiro pódio com o 3º lugar no GP da Áustria e ele terminou a temporada na 11ª posição com 7 pontos. Chegando em 74, o Patti começou a temporada na equipe Surtees Racing, onde conseguiu um 4º lugar no GP do Brasil, mas depois disso o Bernie Eccleston o convidou para fazer parte da equipe Brabham e o brasileiro aceitou a oferta. Pela Brabham, ele conquistou um 5º lugar no GP da Itália e um 2º lugar nos Estados Unidos. Sobre essa corrida nos Estados Unidos em Watkins Glen, tem uma curiosidade que eu vou contar mais pro final do vídeo, então fica ligado. Em 75, ele teve a sua melhor temporada na Fórmula 1. Patti venceu o Grande Prêmio do Brasil daquele ano e de quebra o Emerson Fittipaldi ainda chegou em 2º, fazendo com que o Brasil conquistasse a sua primeira dobradinha na Fórmula 1. Esse fato ainda se repetiu no GP da Inglaterra, só que com posições invertidas. Sem contar que no GP de Mônaco, o Patti terminou em 3º, na África do Sul em 4º e na Holanda em 5º. Ele terminou a temporada na 6ª posição com 24 pontos. Em 76, a Brabham trocou os motores Ford Cosworth pelos Alfa Romeo, que eram mais pesados. O Patti teve uma temporada bem mais discreta e seus melhores resultados foram 2 quartos lugares na França e na Alemanha. Essa corrida da Alemanha, por sinal, foi aquela do grave acidente do Niki Lauda. Em 76, ele terminou a temporada na 14ª posição com 7 pontos. Em 77, a Brabham começou a temporada com o mesmo carro do ano anterior, que naquela altura já era bem mais competitivo. A prova disso foi que o Patti terminou a corrida de abertura da temporada na Argentina no excelente 2º lugar, o seu último pódio na Fórmula 1. No GP do Brasil, ele esteve perto da sua 2ª vitória em casa, ele chegou a liderar a corrida, mas teve um problema e teve que abandonar a corrida. No GP seguinte, na África do Sul, ele largou em 2º, mas terminou apenas em 13º. Essa corrida foi aquela da trágica morte do Tom Pryce e do fiscal de pista. 13 dias após o GP da África do Sul, o Patti embarcou no monomotor do seu amigo e também piloto Marivaldo Fernandes. Por conta do mau tempo, o avião acabou batendo numa árvore na Serra da Cantareira e os dois morreram instantaneamente. A Serra da Cantareira foi a mesma que em 1996 vitimou a banda Mamonas Assassinas. Patti foi considerado por muitos um campeão em potencial ou até mesmo um campeão sem título. Seu talento era grandioso e foi uma fatalidade ele ter morrido tão cedo. E agora, antes de encerrar, eu tenho algumas curiosidades sobre o José Carlos Patti. Ele tinha um apelido de Moco, que se dava ao fato dele se fazer de surdo ou até mesmo de desentendido, quando não queria responder alguma pergunta dos jornalistas. Fica a dúvida, será que o Kimi Raikkonen se inspirou no brasileiro? Lembra da corrida de Watkins Glen que eu falei antes? O Patti tinha uma seta amarela desenhada para baixo no seu capacete. E na véspera daquela corrida ele disse ter sonhado com seu pai, que lhe dizia: "A seta apontada para baixo pesa muito, meu filho. Livre-se desse peso." Antes da corrida, o Patti alterou o layout do seu capacete e terminou a prova em 2º. Ao final da temporada de 1973,
1983, o Paty foi eleito pelo anuário Autocorse o quarto melhor piloto do mundo, ficando atrás apenas de Jack Stewart, Ronnie Peterson e Emerson Fittipaldi. Depois dos resultados nos protótipos da Ferrari, reza a lenda que o comendador Enzo Ferrari queria que o Paty pilotasse para a equipe italiana. Alguns dizem que o comendador chegou a fazer o convite a Paty, que recusou por lealdade à equipe Surtees. Eu não acredito muito nessa hipótese, já que no ano seguinte o Paty mudou no meio da temporada da equipe Surtees para Brabham. Você já ouviu falar do filme Bob Deerfield, que aqui no Brasil tem o nome de Um Momento, Uma Vida? Então, esse filme é estrelado pelo Al Pacino, que vive um piloto de Fórmula 1. E adivinha quem foi o dublê do ator nas cenas de ação na pista? Exatamente, José Carlos Paty. Em 1985, o Autódromo de Interlagos foi rebatizado para Autódromo José Carlos Paty, nome que perdura até hoje. Uma justíssima homenagem ao nosso querido Moco. Perguntinha do Paddock. Você acha que se o José Carlos Paty não tivesse morrido, ele teria se tornado campeão mundial? Deixe sua resposta nos comentários e fiquem agora com as respostas do vídeo anterior. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, eu espero realmente que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o like para poder ajudar, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho das notificações, segue o Velocidade Alta nas redes sociais e compartilha esse vídeo com todos os seus amigos. Até porque você sabe, o seu apoio é o nosso combustível. A gente se vê sexta que vem em mais um Desvendando a Fórmula 1.